Bom dia! 4 de fevereiro de 2026, hein? Já estamos no segundo mês do ano de 2026. Passou rápido, né, janeiro, né? Pois é. E hoje é quarta-feira, dia de Mercúrio, que está passando pelo signo de Aquário, terceiro decanato. Então vamos honrar esse Mercúrio, né? E uma das frases, uma das afirmações de Mercúrio em Aquário é: concluo com sucesso o que eu me proponho a fazer. Olha que legal. Que frase legal para você repetir hoje. Concluo com sucesso o que me proponho a fazer. Então, presta atenção, você que está fazendo aniversário hoje ou que faz aniversário de 13 a 15 de fevereiro. É uma boa afirmação para você se lembrar de fazer no seu dia a dia. Porque eficiência é a palavra-chave dessa afirmação, né? Então é muito bom a gente entrar em contato com a eficiência. E esses dias eu estava atendendo uma pessoa e é uma pessoa que ela tem eh, Mercúrio bem evidenciado no mapa, né? Ela tem o ascendente, ela tem o Sol em Virgem, ascendente em Virgem e a Lua em Gêmeos. E Virgem e Gêmeos são signos regidos por Mercúrio. E além disso, ela nasceu na hora de Mercúrio. Então, Mercúrio é uma energia bem forte para ela. E a gente dá para perceber, ela é professora, tal. Mas tem uma questão, né? Que é a questão que eu até comentei com ela. Eu acho que é a questão que está muito relacionada com o palco de Virgem, que é aquela questão de procurar a perfeição. Se não for perfeito, não tá bom, né? Então entra naquele rolo de buscar cada vez mais, tal e tudo mais, porque ela comentou comigo, ela falou assim: olha, eu percebi que eu expandi tanto, estou expandindo, mas eu não estou eh, materializando, eu não estou estruturando o que eu plantei, o que eu expandi. E ela expandiu de uma tal forma que ela até recebeu reconhecimento, vamos dizer assim, da própria gerência, de onde ela trabalha, na frente de outros professores, né? Então, quer dizer, foi um reconhecimento público, vamos dizer assim, né? Mas ela não se sente nessa qualidade, né? Ela recebeu reconhecimento público, mas ela não aceita. Ela não aceita que ela pode ter um certo grau de excelência. Por quê? Porque para ela não é perfeita, ela não está perfeita, ela não chegou à perfeição e teve erros, tal e tudo mais. Mas sabe, é o que a gente estava comentando, perfeição não existe, né? Então, quando a pessoa tem uma forte influência de virgem, precisa tomar cuidado com isso, né? Porque a gente lembra daquele ditado japonês, né? Aquele princípio japonês, melhoria contínua. Melhoria contínua, né? E acerto e erro é uma das condições da aprendizagem, né? Comentamos, você é professora, mas você também tem que pensar que você também é uma aluna, né? Aluna e professora, aluna em determinados momentos e professora em outros momentos. Então, eu acho que é isso. Eficiência é a palavra-chave. E ela estava muito cansada. E ela até comentou que ela passou por uns meses. Esse último período dela foi bem estafante e ela ficou até doente por causa disso, né? Então, é essa coisa. Temos que tomar cuidado com isso, né? De estar, não, sabe, não tá bom, tá e tudo mais. Olha, vamos, vamos. E ela comentou também que iria entrar, foi chamada para um novo emprego, mas ela não estava com medo de não dar conta. Escuta, vai, vai. Seja feito. Faça o melhor naquele momento, né? E reconheça que você está num caminho de aprendizado, né? Os erros servem para a gente reconhecer que a gente errou, não com culpa e não com aquela, sabe, aquela sensação de eu sou uma porcaria, fora disso. Mas é para reconhecer que, peraí, esse caminho não é legal.
através desse caminho, eu não chego onde eu quero, né? Então, a oportunidade que a gente tem de refazer, olhando para aquele erro de uma forma tranquila, com a intenção, aceitar que errou, com a intenção de transformar, de mudar. Essa atitude eu não tenho mais. Por quê? Porque essa atitude me prejudica também, né? Então, é importante. Então, eficiência é a palavra-chave, mas sem neura, por favor, né? Melhoria contínua. Ninguém é perfeito. Ninguém foi feito... ninguém está pronto. Ninguém está pronto, né? E mais um caso que aconteceu nessa semana. Eu estava conversando com um rapaz e ele tem assim... ele é novo, deve ter por volta de 30 anos, e ele gosta de cantar, né? E eu estava conversando com ele, eu falei, puxa, você é bem parecido fisicamente com o meu sobrinho neto. E ele gosta de cantar, viu? E ele é cantor, tal, né? Ele é cantor, que nem você, falei para ele, né? E por que você não canta? Ah, não, porque eu não canto bem, tal, e tudo mais. Escuta, cara, é só exercitar. Porque a coisa mais importante ele tem, gostar de cantar, né? E meu sobrinho, ele foi descoberto, vamos dizer assim, num karaokê, né? Então, bora, né? Sair dessa questão de deficiência, né? E nós precisamos treinar para chegar à eficiência. Eu concluo com sucesso tudo que me proponho a fazer. E hoje é o último dia da semana da lua cheia, da lunação de Capricórnio, tá? Então, a semana da lua, ela começa 3 dias, a semana da lua cheia, ela começa 3 dias antes da lua cheia e termina 3 dias depois da lua cheia. Então, 3 antes, 3 depois, mais a lua cheia, 7, né? 7 dias da semana. Então, hoje é o último dia da semana da lua cheia na lunação de Capricórnio. Por quê? A nossa lua cheia aconteceu no domingo, no dia 1º de fevereiro, às 7 horas da noite. 7 horas e 9 minutos, né? E nós vamos lembrar que o período da lua cheia é um ótimo período para a gente fazer a meditação do útero, tá? Principalmente você, mulher, que recebeu, vamos dizer assim, entre aspas, né? Esse presente de ter nascido num corpo feminino, né? Esse presente, porque o útero não deixa de ser o nosso grau, né? Então, a partir do momento que você presta atenção no seu útero, entre em contato com as forças, essas forças criativas, você vai estar ajudando a você e você vai estar ajudando também a todas aquelas pessoas que fazem parte da sua família, né? Dentro do feminino sagrado, a gente acaba aprendendo que lidar com o poder não tem nada a ver com força ou forçar a outra pessoa a fazer o que a gente quer. Pelo amor de Deus, sai dessa. Esse negócio de força, fazer com que a pessoa faça o que a gente quer, é um desequilíbrio, tanto da força masculina quanto da feminina, tá? O poder no sagrado feminino significa misturar, saber lidar com poder, com misericórdia, com benevolência e com amor, tá? Há uma hora em que você precisa ser doce, há uma hora que você precisa ser mais firme, né? Dizer sim na hora certa, dizer não na hora certa. É esse também o ensinamento dessa lua nova de Capricórnio, tá? Então vamos lá, mulherada, vamos aí, olha, abençoar o nosso útero. Abençoar a possibilidade de termos nascido mulher, porque muitas pessoas nascem numa família onde, quando nasce uma mulher, é considerada mais uma mulher, mais uma que veio sofrer, tal e tudo mais. Então, muitas vezes o pai ou a mãe, geralmente a mãe, já incute naquele ser que ser mulher é um grande sacrifício e você deveria ter nascido homem ao invés de ter nascido mulher, né?
Então, vamos valorizar essa encarnação, vamos valorizar que estamos num corpo feminino e vamos valorizar essa oportunidade de criação, né? Beneficiando não só a gente, mas o nosso marido, o nosso filho, tal, que são seres que estão em corpos masculinos e que não têm útero, né? Não tem esse caldeirão, né? Porque na nossa pelve nós podemos imaginar que nós temos um caldeirão. E o caldeirão é um símbolo muito fértil, muito fértil. Para quem? Para a nossa vida, para a vida da nossa família, do nosso marido, dos nossos filhos, de quem estiver ao nosso redor, para todas as nossas relações. E amanhã, então, inicia-se a Semana da Lua Minguante, que dentro do sistema de faces da Lua da Miranda Gray, é o momento, é a face da feiticeira, né? É aquela fase em que a gente começa a voltar a atenção para a gente mesmo, para o nosso interior, e para as mulheres que menstruam significa que inicia a fase pré-menstrual, tá? Que para muitas é um tormento, principalmente para aquelas que não querem saber de menstruação. Deixa eu tomar meu remedinho para suprir a minha menstruação. Oh, meu pai, pelo amor de Deus. E é interessante também que dentro do sistema do xamanismo, dentro dos povos nativos brasileiros, essa face da lua é a face da fera. Olha que interessante, mas tem o mesmo significado, né? A partir do momento que você volta atenção para você, que você volta atenção para o seu interior, você tem condições de perceber as feras que existem dentro de você, né? E quem são essas feras? São as nossas sombras, né? Que não é só uma, não é só uma. Temos várias. Então, vamos agradecer quando a gente consegue perceber uma sombra da gente, sabe? Encare. Procure ver o que essa sombra está lhe ensinando, tá? E traga para essa sombra a luz. Porque esse potencial de sombra carrega dentro de si uma luz muito potente. Mas a gente precisa encarar. E dentro do xamanismo, dentro dos povos nativos brasileiros, nós encontramos a face da fera, né? Então, é muito legal isso. Que representa a mesma coisa, né? Aquele momento de estar entrando em contato com você e de se interiorizando. Lua nova, lua cheia, movimento para fora, né? É o externo. Lua minguante, lua nova, é o momento para dentro. Bom, eu sou a Sônia Berto, sou astroterapeuta, estou à sua disposição. Você está na Rádio Mundial 95,7 no programa Madrugada Astral, tá? Eu tenho a colaboração técnica do Euri, o bonitinho, que estava em férias e e me abandonou nesse período, mas, né, estava descansando, né, gente? E se você quiser fazer alguma pergunta, por favor, entre em contato pelas redes sociais. Eu uso mais YouTube, @SôniaSímbolos. Entre em contato, tá? E vamos começar, então, o nosso programa, nos conectando com a Nanã Boroquê, o Baloaiê, e para que a gente possa entrar em contato com a energia de cura e que a gente possa também irradiar essa energia. A bênção, Nanã, abençoe a vida, o coração, a cabeça, o corpo, espírito de todos aqueles que estão sintonizados no nosso programa. E quando você pedir a bênção de Nanã, acenda uma vela lilás, coloque um copinho de água, se entregue para essa energia da vovó gostosa que nos ampara nos seus braços. A bênção, o Baloai. E nesse mês de fevereiro, a nossa proposta de serviço é te ajudar a imaginar e plasmar e escrever o que queremos para a nossa vida financeira nesse ano de 2026. Então, é um trabalho que eu estou oferecendo e que eu me baseio não só no mapa astrológico, mas também nas energias dos animais envolvidos nessa área, segundo o seu mapa astrológico. Então,
Ligue 98332-7724, só mensagem, por favor, 98332-7724 é o WhatsApp ou Sônia Símbolos, @Sônia Símbolos e YouTube. E nós estamos no segundo mês do último trimestre do ano de 2025, né? Porque para a astrologia o ano de 2026 só inicia quando o Sol entra em Áries, então ainda temos mais um mês. E a nossa proposta, então, é nos preparar para esse ano, né? Nós estamos na segunda alunação, que é a alunação de Capricórnio, né? Começamos com a alunação de Capricórnio, Sol em Capricórnio, bem no finalzinho de Capricórnio, e já estamos na lua cheia. A lua cheia representa o ápice dessa alunação e também, como tudo na vida, quando chegamos no ápice, iniciamos a fase de finalização, que é o ritmo dos ciclos, né? Tudo nasce, cresce e inicia o seu caminhar finalizando. E é interessante que nessa alunação, é uma alunação onde ela pede para que a gente observe os sinais da vida, né? E a partir do momento que a gente observa os sinais da vida, aquilo que a vida nos oferece, através de uma conversa, seja uma conversa com você, seja uma conversa que você ouve, através do que você lê, através de qualquer mensagem que chega para você e lhe oferece sinais do que está acontecendo. Então, se você, de uma determinada forma, desenvolver essa capacidade que todo mundo tem, você pode até mesmo fazer algumas previsões, né? Você pode até mesmo fazer umas previsões. Fala, puxa, olha esse sinal aqui. Provavelmente vai acontecer isso. E preste atenção. Preste atenção, porque é assim que você vai lidando com a sua própria intuição, né? É assim que você recebe a informação, preste atenção, você vai segurar aquela intuição na sua mente e vai prestar atenção se aquela intuição realmente aconteceu no mundo material, tá? E daí você vai ganhando força, você vai percebendo quando realmente é uma mensagem positiva, quando é intuitiva, quando não. Mas a gente precisa saber que nós temos essa capacidade e que nós podemos desenvolvê-la, tá? Porque às vezes a pessoa ela tem um baita canal de recepção de informações novas, de uma anteninha espiritual que recebe as suas intuições, novas informações, mas ela não acredita. Ela não usa esse recurso, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que recebi um insight, recebi uma informação nova, deixa eu prestar atenção, preste atenção, vamos ver o que vai acontecer. E, logicamente, que mesmo que você tenha algumas intuições, você pode acreditar ou não e as pessoas que estão ao seu redor podem acreditar ou não, né? Então, a gente tem que saber que isso acontece para a gente não perder o rebolado, né? Eu não sei se foi um vídeo verdadeiro ou não, mas me parece, eu vi um vídeo no YouTube onde uma pessoa ela estava dentro de um avião, né? Eu só estou passando a informação, mas eu não sei se é fake ou não é, tá bom? Mas é só para a gente perceber, só para a gente chegar onde eu quero chegar. E essa pessoa estava no avião e ela começou, não, eu quero descer, vamos descer, porque esse avião vai cair e tal e tudo mais, e todo mundo vai, e começou naquela coisa tal, e não entrava, ela não acalmava, né? Precisaram tirar do avião, mas alguém resolveu fazer uma revisão no avião, né? E perceberam que, se não me engano, eu acho que era isso, quando o avião fosse decolar, as rodas não iriam sair. E aquilo iria provocar um acidente muito grave, tá?
Então, eu tô dizendo isso, daí eu falei: "Puxa, essa daí ela pode ser uma daquelas pessoas que recebe informação se o vídeo for correto, tá, gente? Porque existe muita coisa fake aí, muita coisa que é feita para nos enganar, tá? Então, se ele for feito, porque isso pode acontecer, é aquela pessoa que muitas vezes tem uma intuição acentuada, mas ninguém acredita no que ela fala. Ou um ou outro possa acreditar e levar aquilo à frente, tá? Então, se você for começar a desenvolver essa faculdade de observar os seus sinais e começar a prever, né? A prever as situações, vai ser ótimo, né? E eu não estou falando nem de previsão mundial, não estou falando nem de catástrofe, eu não estou falando nada disso, gente, pelo amor de Deus. É você com a sua própria vida, é você com a sua relação. Por quê? Essa lua cheia, ela dá toda a possibilidade da gente de ter a coragem para ser o que a gente é, tá? Então, é uma lua cheia desafiadora. Ela não é desafiadora no sentido de você desafiar as outras pessoas. Não. É desafiar a você mesmo, vencer os seus medos, vencer as suas dificuldades, sabe? Enfrentar a opinião social, enfrentar a opinião cultural e ser o que você é. Entendeu? Ouvir a sua alma, ouvir o anseio da sua alma e seguir em frente, independentemente de quem você é, do quem você for, porque esse é o caminho da felicidade. Esse é o caminho da felicidade, você expressar realmente o que a sua alma quer. Mas para isso a gente vai precisar olhar para a gente mesmo, a gente vai precisar, dentro dessa alunação, observar o que está acontecendo ao nosso redor e também para nós mesmos. Eu vou indicar um filme que é muito legal, que é Bernadette, a Mulher do Presidente. Esse filme é uma comédia de 2023. E a Bernadette era a mulher do presidente e ele era assim. Ela tinha uma visão política ótima, tá? Só que ela passou um tempão apoiando o marido para ele ser presidente. E ela era uma tartaruga, vamos dizer assim, né? Na linguagem dos animais. Porque, inclusive, até as fotos do filme, no início, ela aparece como uma tartaruga, indicando que ela era um esteio. Ela era um esteio ali para o marido, para a família, para ele chegar a ser presidente. Só que chega um momento que a ursa dela começa a acordar, saiu da hibernação. Ela fala, não, eu quero também colocar em prática aquilo que eu sei e eu também quero fazer parte dessa aparecer, né? Tá certo ela, né? Mas só que o marido e a filha não davam atenção para ela e dizia que ela estava ultrapassada. Então, era ali, ó, com vingança, ela conseguiu desenvolver a ursa que existe dentro dela e trazer à tona o que a alma dela realmente desejava, realmente gostaria. Então, para você procurar entender um pouquinho dessa energia, dessa alunação de Capricórnio, olhar, saber ali, né, identificar as questões que estão ao seu redor e também o anseio da sua alma, ter a coragem para deixar a sua ursa aparecer e fazer aquilo que você deve fazer. Fazer aquilo que a sua alma deseja, porque esse é o caminho da felicidade. E quanto mais nós fizermos coisas que beneficiam nós mesmos e beneficiam as outras pessoas, pode ter certeza que o universo vai estar com você. Tá? Ligações kármicas, conexões de almas começam a acontecer. E você entra numa rede, uma rede apropriada para os seus propósitos. Estamos terminando o nosso programa. Muito obrigada por estar conosco. Muito obrigada, Nanã. Muito obrigada, Baloaê. Muito obrigada, Euri. E vamos em frente. Vamos ouvir a nossa alma e colocar em prática o que a gente quer. Beijinhos. Tchau.